A equipe de língua portuguesa da Diretoria de Ensino de Mauá deseja a todos um 2015 repleto de realizações. E para iniciarmos este ano, faremos uma sequência de atividades das produções textuais da AP referente ao sexto e nono ano do ensino fundamental e a terceira série do ensino médio. Direcionamos o vídeo a essas séries devido à importância que elas têm por serem finais de ciclo. Para as demais séries, o material estará disponível no site da DE Mauá e também no blog Time Língua Portuguesa Mauá. Iniciamos então a sequência de atividades da produção textual referente ao sexto ano do ensino fundamental. Orientações para o professor. Sugerimos, então, uma sequência de estratégia de leitura que irá subsidiar a atividade de produção textual a partir do trecho do conto A Troca e a Tarefa, história que faz parte do livro Tchau, de Lígia Bojunga. Para isso, o professor deverá ter em mãos a cópia do conto e este trabalho será dividido em duas etapas e aplicado em duas ou mais aulas de acordo com a necessidade das turmas. Etapa 1. Para essa atividade, como dito anteriormente, somente o professor deverá ter o texto impresso em mãos. Ler o texto na íntegra, a fim de assegurar que seus alunos se apropriem dos principais acontecimentos do conto, os fatos e a linguagem que foi utilizada. Caso necessário, o texto poderá ser lido mais de uma vez. É importante, professor, que você faça uma leitura dramatizada, lembrando que os nossos alunos fizeram uma transição do quinto para o sexto ano e uma leitura com mais ênfase, eles entenderão muito melhor. E aqui o texto que será trabalhado, O Ciúme e Eu, um trecho do conto A Troca e a Tarefa, do livro Tchau, de Lígia Bojunga, história que narra o encontro de uma garotinha de 9 anos com o ciúme. Após a leitura do texto, solicite aos alunos que contem oralmente a história. Nessa atividade, o professor deverá prestar bastante atenção se, durante o reconto, os alunos estão realmente se apropriando dos principais elementos narrados, podendo intervir sempre que necessário, retomando os pontos principais da narrativa a partir dos seguintes tópicos: quem são os personagens, onde se passa a história, o que aconteceu primeiro, depois, como acabou a história, ou seja, a sequência dos acontecimentos. Para continuarmos explorando o texto, temos aqui como exemplo um quadro com elementos da narrativa. Os personagens do texto: eu e o ciúme, espaço, que é o quarto onde se passa a história da garotinha de 9 anos, o tempo, era verão, o foco narrativo, narrador é personagem, eu, minha irmã, eu dormia. Os verbos e pronomes estão na primeira pessoa. O enredo, que é dividido entre o início, onde ela diz: eu tinha 9 anos quando a gente se encontrou. O elemento complicador: de repente, sem nem saber direito se eu estava acordado ou dormindo, eu senti direitinho que ele estava ali entre a cama da minha irmã e a minha, que é quando ela percebe aí o ciúme entrando no quarto. O clímax, né? Quando ela diz... Ela diz poesia, ela sabe dançar, meu pai está ensinando inglês e francês para ela. E diz que para mim não vale a pena porque eu não presto atenção. Então você pensa que eu não vejo o jeito que o meu pai olha para ela quando todo mundo diz que encanto de moça, que é a sua filha mais velha. Pega ela, né? Então ela mostra aí claramente o ciúme que ela sente da irmã dela. E o desfecho, que é quando ela se conforma, né? Bom, eu acabei suspirando, pelo menos tem alguém que gosta mais de mim do que dela. Além dos elementos da narrativa, o professor também poderá chamar a atenção do aluno sobre outras questões que estão presentes no texto, como a figura de linguagem, que é a personificação, quando ele coloca o ciúme como personagem. E quando eu fui estender o braço para acender a luz, ele não quis. Me deixa assim no escuro. Temos também o discurso direto, seu uso nesse texto. Ele não foi feito da forma mais conhecida, que seria o travessão, e sim entre aspas. Pega minha irmã, eu falei.
Ali, ó, na outra cama. Eu sou pequena e ela já fez 14 anos. Pega ela. Temos ainda a passagem temporal. São expressões ou palavras que marcam a passagem do tempo e que permitem a sequência do texto. De repente, sem nem saber direito se eu estava acordada ou dormindo. E quando eu fui estender o braço. Podemos também encontrar no texto marcas da oralidade, que apesar de ser um texto escrito, está repleto de expressões que marcam o discurso oral e como este discurso está de acordo com o contexto, pois a personagem é apenas uma garotinha de 9 anos. Eu senti direitinho que ele estava ali. Senti ele chegando cada vez mais perto. Ali, ó, na outra cama. Ela tá logo ali. E o medo meio que foi passando. Temos também recurso morfossintático, que além da repetição da palavra pega, o desejo desesperado da personagem se intensifica com o uso da palavra em letras maiúsculas. Pega, pega, pega ela. A etapa 2. Após a realização da atividade de leitura, sugere-se que o professor leia as recomendações que constam no caderno da prova do aluno. É bem importante para que eles realizem a prova com calma. O professor lendo, o aluno fica mais tranquilo. Reforça a necessidade de os alunos reproduzirem por escrito, ou seja, eles vão fazer a reescrita da história lida, primeiramente em um rascunho, e depois passarem a produção escrita a limpo na folha de prova. Nessa etapa, professor, é aconselhável que você não faça intervenções. Temos algumas sugestões de reflexão sobre o tema, que é o ciúme. Para estabelecer relação entre os textos, sugere-se o texto Briga entre Irmãos é Ciúme, da Roseli Saião, que consta também na prova de língua portuguesa, questões objetivas. E abrir também com os alunos uma roda de conversa, estimulando-os a contarem suas próprias experiências sobre ciúmes, fazendo com que eles coloquem para os demais colegas quais tipos de ciúmes existem, se já tiveram ciúmes e contarem aí as experiências de cada um. Temos aqui os critérios para a avaliação da produção escrita. Esses critérios são divididos em 3 etapas. A primeira, adequação ao tema valendo 2 pontos. Se no texto realmente o aluno reconta o que foi lido. Na segunda etapa, adequação às características do gênero, valendo 4 pontos. Se ele fala sobre o tempo e o espaço, sobre as personagens, se há uma introdução do elemento complicador, o conflito, o texto garante a presença da maioria dos acontecimentos narrados, se há uma condução ordenada do desenvolvimento das ações, há uma relação de causa e consequência entre os fatos narrados, se a narrativa está em primeira pessoa e se o conflito ou desfecho criado foi resolvido. E, por fim, o uso das convenções da escrita, Se as palavras estão segmentadas corretamente, se as palavras obedecem às regras ortográficas, se o texto apresenta adequadamente letras maiúsculas e minúsculas, se a pontuação está adequada, se o discurso direto ou indireto foi utilizado adequadamente, se o texto apresenta uso adequado de concordância nominal e verbal, se a paragrafação está correta e se os sinônimos foram utilizados para que evitassem as repetições de palavras, E, por fim, professores, para aqueles alunos que não conseguirem produzirem o texto, faremos então uma orientação de como se faz uma sondagem para diagnosticarmos em qual hipótese o aluno se encontra. Um bom trabalho para vocês. Obrigada. Tô com vergonha. Olá, crianças, tudo bom? Meu nome é Ana Paula, só que para dar uma dica para você. É muito importante. Sabe por que eu tenho essa pele linda? Porque eu como frutinhas. Uma fruta que eu adoro muito é maçã. Que maçã agora, pai? Você gosta, pai?
Essa mordida do pai é aqui o dente. Sabia que massa limpa os dentes? Sabia? Quem come chutinho? Porque nem eu. Vocês sabiam que tem que tomar muito líquido? Mas nós tomamos refrigerante. Faz mal, dói dentinho e engorda. Tome suco. Todas as crianças foram tomar suco. Novinho. As crianças foram tomar suco. Novinho. Se vocês não gostam de maçã, come outra fruta. Mamão, laranja, abacaxi. Se preferir, uma salada de fruta. É uma delícia. Você fica com uma pele linda, um cabelo lindo, assim que nem eu. Tá bem? Come muito açúcar que eu. Aqui é a dica. Eu tenho uma dica mais importante para você. Para uma alimentação correta, procure uma nutricionista. Procure uma nutricionista. Eu não sei falar sobre nutricionista. Nutricionista. Acho difícil falar. Nutricionista. Tô com vergonha. Procure uma nutricionista. Nutricionista. Ai, que difícil falar isso. Eu não sei falar. Sou Viana Escolar. Eu conheço. Mas para você, até a próxima. Olá, professores coordenadores e professores de língua portuguesa, pertencentes à Diretoria de Ensino de Mauá. Nós vamos conversar um pouquinho a respeito da avaliação da aprendizagem em processo, prova de produção textual de língua portuguesa do 9º ano. Vamos estudar juntos a sequência didática proposta para esse ano sério. Ela é dividida em 4 etapas. Primeiro vamos fazer um resumo rápido e depois a gente vai se ater a cada uma delas. Na primeira etapa, o gênero informativo é utilizado com um texto de sequência prescritiva inserido nele. Tá? Tem uma receita dentro de um texto informativo. Nós vamos fazer a análise desse texto híbrido, né, intitulado "É possível fazer refrigerante em casa?". Vamos analisar todos os recursos linguísticos utilizados. Na segunda etapa, também temos um texto de gênero informativo, "Tomar refrigerante é tão perigoso quanto fumar". Vamos fazer a análise das relações temáticas e de intertextualidade. E na terceira etapa, podemos fazer uma roda de conversa para estimular uma pesquisa ou fazer uma pesquisa que dê ideia, né, para o aluno ter assunto para a roda de conversa. E o professor vai fazer essa opção. Depois temos outros textos sobre o mesmo tema. E na quarta etapa, é a etapa finalmente da produção textual. Os alunos terão que produzir um texto de opinião sobre o tema alimentação saudável na adolescência. Vocês vão perceber que o percurso que eles vão traçar até conseguir produzir esse texto de opinião, né, passando esses outros gêneros, vai ser um pouco complexo para o aluno, então nós vamos ter que trabalhar direitinho passo a passo. Os objetivos da primeira etapa são perceber como os elementos constitutivos do gênero receita aparecem no texto. Então nós vamos trabalhar bastante as características do texto prescritivo e aí nós vamos poder perceber se eles se apropriaram dessa tipologia no ano passado. Observar que um texto pode trazer elementos pertencentes a mais de um gênero e que o importante é conseguir distinguir, entender, interpretar esses elementos lá dentro do texto. Como referência, nós temos Dolce Neuli, vamos sempre, né? Existe uma frase lá no material orientador que diz assim: não é possível classificar um gênero de maneira absoluta em um agrupamento específico, considerando a tipologia na qual possa se enquadrar.
sempre pensando que o texto, quando ele está em circulação social, ele tem características de mais de um gênero, muitas vezes. Não é uma coisa tão fixa, né, tão parada assim, um gênero depois o outro. Aí vocês vão poder observar o primeiro texto da etapa número 1, é possível fazer refrigerante em casa? Eu recortei da referência, né? Então aqui aparece a tela como está na internet, dentro do blog mundoestranhoabril.com.br, tá? A matéria, né? O layout da matéria, para os alunos poderem entender como é que esse texto está circulando socialmente. Então vocês vão perceber que no início ali, a primeira parte, vocês estão vendo que é um texto informativo, até com alguma característica, né, informação científica mesmo, e depois vem entrar a receita. Aqui continuando, o modo de preparo, para finalizar dê os últimos toques e as dicas. O exercício dessa etapa, como eu falei para vocês, é preocupado com a linguagem do texto prescritivo. Então, no primeiro exercício, nós vamos ter que pensar aqui a respeito da produção do refrigerante, então identificar as frases em que tem comando. Coe o líquido com uma peneira, acrescente os sucos de laranja e de limão, a casca ralada, o açúcar. Então, esses verbos no imperativo e essas frases onde há comando. No segundo exercício, vocês estão percebendo que eles querem que o aluno se lembre, né, que isso se chama modo imperativo do verbo. Tá? Que essa forma é o modo imperativo do verbo. E o terceiro exercício pergunta: quais elementos aproximam o texto? É possível fazer refrigerante em casa? De uma receita culinária comum. Então, nós vamos pensar e discutir com os alunos sobre outras receitas que eles normalmente veem a mãe lendo para fazer alguma coisa em casa e assim por diante. Tá? Na segunda etapa, os objetivos são identificar corretamente o assunto principal ou tema do texto, estabelecer relações de complementaridade ou intertextualidade. Então, vamos começar a estabelecer relações entre os textos. Aqui, novamente, o texto, como ele está circulando na sociedade, através da revista Super Interessante, aqui dentro do layout da internet, né, no superabril.com.br. Tomar refrigerante é tão perigoso quanto fumar. E um texto em que vocês vão perceber também várias informações a respeito dessa questão dos perigos de se tomar o refrigerante, de se ingerir, de se ter maus hábitos alimentares, tá? Relacionando essa questão ao fumo, né? Depois responda as questões referentes à etapa 2. Então aqui a preocupação no exercício já é um pouquinho diferente, é uma preocupação de se fazer uma reflexão sobre qual é o assunto do texto, que elementos aproximam esse texto dessa etapa com o da etapa anterior, para os alunos perceberem a questão da linguagem, da mudança da linguagem, que lá tinha receita, aqui não tem. E se podemos dizer que os dois textos são complementares e por quê? Para eles perceberem mesmo as relações temáticas. Com todo esse percurso, os alunos estão se alimentando tematicamente para realizar a produção textual deles. Mas eles ainda não chegaram a ter modelo de texto em que eles vão ter que realmente exercitar a argumentação. Na etapa 3, você vai realizar com os alunos essa roda de conversa para fomentar a curiosidade sobre o tema, eles vão discutir sobre alimentação saudável. Muitas vezes eles vão ficar se fixando na questão do refrigerante, porque os dois textos propostos, eles fecham nessa questão mesmo do refrigerante. Então aí o professor vai precisar expandir um pouquinho a visão dele, né, do refrigerante para outras questões alimentares, porque depois, na hora que ele for produzir o texto argumentativo dele, ele não vai poder só falar do refrigerante. Tá? Ampliar o conhecimento sobre a temática a partir de pesquisas, nesse momento, será fundamental. Inclusive, há uma dica no material em que o professor de língua portuguesa interaja com o professor de ciências para que você possa melhorar essas pesquisas dos alunos, pesquisa inclusive sobre diabetes, né, uma das sugestões dadas também, e o aluno possa expandir muito esse olhar na hora da produção. O diálogo poderá ser incitado por meio de questões ali no momento da roda de conversa. O material sugere essas 3 questões. É possível consumir refrigerantes de forma saudável? Por que o consumo de refrigerantes está associado à obesidade em crianças e adolescentes?
Que tipo de doença a ingestão exagerada de refrigerantes pode provocar? Mais uma vez nós vamos perceber que o material se fixa na questão do refrigerante, né? E o professor deverá, então, durante a roda de conversa, trazer aquelas pesquisas que foram feitas ampliando o campo de visão sobre o assunto e colocar tudo ali em debate, e é um momento propício para que o aluno construa a sua argumentação. Primeiro no oral, para depois ele conseguir fazer por escrito. Na etapa 4, os alunos irão produzir um texto de opinião sobre o tema alimentação saudável na adolescência. Chegou a tão esperada etapa em que eles vão produzir os seus textos. Porém, vocês podem perceber, né, eu vou ler detalhadamente para a gente prestar bastante atenção em como é essa proposta, como ela vem redigida no material. Bom, agora é a hora de escrever. Você leu um texto que trata da produção de refrigerantes saudáveis caseiros e outro que trata dos malefícios do consumo de refrigerantes para crianças e adolescentes. Também realizou pesquisas e outras leituras orientadas pelo professor. Após a realização das atividades propostas, elabore um texto de opinião cujo tema é Alimentação saudável na adolescência. Lembre-se de utilizar argumentos que deixem clara a sua opinião sobre o assunto. Então vocês vão perceber que aqui o aluno vai ter que produzir um texto de opinião. Por que um texto de opinião e não um artigo de opinião? Não é um artigo de opinião porque ele não chega a precisar ter refutação dentro do texto, que é quando o aluno tem que propor, né, ele está vindo numa linha argumentativa e ele tem que deixar aparecer as vozes contrárias à argumentação dele dentro do texto, o que é bastante difícil de fazer. Ele também ainda não tem que fazer proposição. Tá? Então, ao longo do nono ano, ele vai aprender a fazer tudo isso. Aqui é apenas uma introdução ao gênero. Então, ele vai fazer um texto de opinião, genericamente, o que a gente falava de dissertação, né? Genericamente, ele vai argumentar. Tá? E vocês perceberam que o tema alimentação saudável na adolescência também é mais amplo do que a questão do refrigerante, como eu já comentei com vocês. Então, ele vai perceber que na hora de compor o texto foi muito importante fazer pesquisa, foi muito importante conversar com o professor de ciências, de educação física, ter tido todo esse suporte para ele conseguir dar conta do que ele tem que realizar na hora de produzir o texto. As recomendações de sempre, né? Mas que são muito importantes, porque o aluno primeiro vai fazer o rascunho, vai refletir sobre esse rascunho, vai poder pensar se ele está utilizando adequadamente a norma padrão, se ele compreendeu direitinho o que ele escreveu, pensando no leitor, se colocando na posição de leitor, para depois passar esse rascunho a limpo, né, adequadamente com caneta azul ou preta, aquelas coisas que a gente sempre orienta, caprichar na letra, colocar o título do texto, etc. O professor tem como sugestão no material um texto bastante interessante, né, que está como complementar, mas que eu entendi que é muito importante que seja trabalhado, que é esse que está no site sonutrição.com.br, onde tem toda a informação que o aluno pode precisar para rechear o seu texto sobre alimentação saudável. E tem esse texto aqui que pode servir realmente para o professor explorar detidamente com o aluno como um modelo, tá? Porque o título dele já é o tema, né? Alimentação saudável na infância e na adolescência, e ele vai trazer características de texto argumentativo, ele é um artigo. Então esse aqui realmente vai servir como um modelo para o aluno, porque até então ele estava trabalhando com os textos informativos, prescritivos, para poder analisar a respeito apenas da temática, né? Apesar de ele ter trabalhado a linguagem, mas ele não vai servir nesse momento de produção como modelo. Esse aqui já vai servir para o professor desenvolver com um aluno. E vai tocar no assunto de consumo excessivo de doces, de fast foods, a publicidade das indústrias de alimentos, tá? Vai falar esse texto a respeito do exercício, da importância da atividade física para acelerar o metabolismo e tal, e tudo que ele faz de bom para a nossa saúde, né? E, por fim, o autor toca aqui no assunto de que não basta proibir a criança de consumir alimentos ou adolescente, que tem sim se tratar desse assunto de um modo bastante crítico, esclarecendo as crianças, os adolescentes, que eles consigam, ao longo da vida deles depois, se apropriar disso para tornar a sua vida
sempre com hábitos alimentares saudáveis, né, para conseguir se apropriar disso de verdade, tá? Então, o autor nesse texto ele começa delineando os problemas e depois ele vai chegar numa proposição, vamos dizer assim. Então, esse texto já serve de modelo, ele tem argumentos ali dentro, para que o aluno consiga entender melhor o gênero que ele tem que trabalhar, que ele tem que produzir. Esse outro texto, Revisão Bibliográfica, Consumo de Refrigerantes associado à Obesidade, é um texto também interessante que nós podemos deixar como realmente complementar, porque novamente ele vai tocar na questão do refrigerante. Tá? Nós sabemos que dentro do tempo, nós vamos ter que disponibilizar umas 4 ou 5 aulas para realizar toda essa sequência didática para dar conta realmente de que o aluno ao final produza um bom texto. Não é apenas pegar, fazer um mutirão lá na escola, todo mundo vai aplicar a prova de produção de texto, dá a folha para o aluno, dá a proposta e o aluno escreve. Não tem como ser dessa maneira, porque senão ele não vai produzir dentro da proposta, o professor não vai conseguir avaliar e fazer as suas anotações dentro da etapa 1, se ele consegue entender as características do gênero prescritivo, dos textos prescritivos, lá no caso do gênero receita. Ele não vai conseguir perceber se o aluno sabe o que é modo imperativo, ele não vai conseguir perceber se o aluno sabe dentro das etapas, cada uma das coisas que a etapa pede. Na etapa 2, o aluno sabe reconhecer uma temática de um texto, ele consegue perceber que os textos dialogam entre si, as relações de intertextualidade. Tudo isso o professor só vai perceber para avaliar a sua turma se ele aplicar com um olhar bem atento em cada etapa e anotando as informações para depois estipular boas intervenções posteriormente à prova. Tá? E avaliar, né? Avaliar a produção final será também muito importante, fazê-lo adequadamente, se for possível em dupla, em banca, melhor. Se não for possível, o próprio professor também, com a ajuda do coordenador, que está tendo também toda essa orientação e eu sei que vai participar de todo o processo junto, vão olhar para o texto dos alunos e chegar àquelas informações finais, né? Se ao fim de tudo isso ele conseguiu dar conta de escrever sobre o tema, né? Vai valer até um ponto, no caso esse ano vem com uma pontuação. E fazendo observação de que critérios para avaliação da escrita do gênero não é notícia, né? Tá como errata, é texto de opinião. É o que está escrito lá na grade de correção, notícia, mas é texto de opinião, leia-se, tá bom? Adequação ao gênero valerá até 7 pontos, divididos nos itens. Em adequação discursiva, nós temos a questão se o texto mobilizou informações pertinentes e diversificadas e o aluno colocou argumentos. Se a articulação adequada entre as informações e a sua contextualização, garantindo coerência, esses 2 itens super importantes. Depois tem a adequação linguística. Está claro no texto o ponto de partida e a conclusão? Então, pelo menos dentro desse texto opinativo, o aluno já consegue introdução, desenvolvimento, conclusão. O texto está coeso, prestar atenção nos conectivos. Tá? O título é pertinente em relação ao tema, tem essa marca de autoria evidente, interessante, ou ele colocou o tema lá como título, né? Muitas vezes eles fazem isso. E as convenções da escrita, observar todos os aspectos gramaticais, os aspectos ortográficos, isso que a gente já sabe que sempre tem que observar, também vai valer até um ponto. Então eu espero ter colaborado com vocês para que vocês consigam fazer uma boa aplicação da prova de produção de texto do 9º ano e consigam realmente ter elementos para que ao longo de 2015 os alunos sejam bem trabalhados, superem suas dificuldades e tenham muito sucesso. Vocês todos, né, professores, coordenadores e alunos ao longo desse ano. Obrigada. Boa tarde, professores e professores coordenadores. Dando sequência às nossas apresentações, eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a produção textual para o 3º ano do ensino médio. Nós estamos já na nossa 8ª edição da avaliação de aprendizagem em processo e o gênero solicitado para todo o ensino médio é o artigo de opinião. Vocês vão perceber que as recomendações pedagógicas são bastante extensas, por isso nós optamos por organizar estas orientações em 6 etapas. Na primeira etapa, nós vamos trabalhar o texto A Rainha Apanha do Marido,
que é uma crônica jornalística. Na segunda etapa, nós vamos trabalhar o projeto de lei da Câmara número 58 de 2014, conhecida como a Lei da Palmada. Nessa ocasião, também nós vamos retomar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Na etapa 3, nós vamos trabalhar violência doméstica e vamos detectar, vamos constatar que 70% das crianças sofrem agressões em casa. Tudo isso são informações que nós podemos ler e nós podemos transmitir aos alunos nos textos que estão sendo apresentados a vocês nesta sequência didática. Nós temos ainda mais 3 etapas. Na etapa 4, nós optamos para colocar a primeira produção do aluno, que não deve ser a definitiva. É importante que o professor crie a cultura com os seus alunos de que a primeira produção não é a produção definitiva. É a primeira ideia que ele coloca no papel e essa primeira ideia precisa ser revisada e precisa ser melhorada sempre. Na etapa 5, nós vamos fazer um trabalho de leitura e revisão do próprio texto. Então, nesse momento, sob a orientação do professor, o aluno vai ler o seu próprio texto e vai submeter o seu texto a uma grade de avaliação que nós vamos apresentar um pouco mais adiante. Na sexta etapa, nós vamos trabalhar com a avaliação. É importante que os professores atentem à grade de avaliação sugerida no material, porque é uma grade de avaliação que vai contemplar todos os itens do texto. Nós não ficaremos somente na revisão ou na avaliação da parte gramatical ou da parte ortográfica. Nós vamos trabalhar todos os aspectos relativos ao texto, ao discurso e ao gênero. Muito bem, pessoal. Então, vamos começar a trabalhar todas as etapas da sequência didática. Lembrando que é de extrema importância que o professor leia os textos juntamente com os alunos. Não peça para que o aluno leia, professor. Leia juntamente com ele, discuta o texto. Se possível, leia o texto antecipadamente, faça algumas pesquisas, prepare a sua aula e vá para a sala de aula já com o texto na ponta da língua para que você discuta com os alunos com propriedade a temática que vai ser tratada nesse texto. Lembrando que como a temática é violência doméstica e você está trabalhando com o 3º ano do ensino médio, é muito importante porque faz parte da formação de cidadania desse nosso aluno. Ele precisa perceber que as pessoas da família dele merecem respeito e devem ser respeitadas, não só as crianças, como também as mulheres. O primeiro texto é interessante porque o cronista ele vai nos chamar a atenção principalmente para a fala do personagem principal, que é o Adamastor. É um nome bastante sugestivo, né? Quem não lembra dos Lusíadas do Camões, né? O Adamastor era aquele gigante. Então, o personagem é o Adamastor e ele fica bastante surpreso quando ele descobre ou quando ele fica sabendo que existe a Lei Maria da Penha que protege a mulher contra a violência doméstica. Mais estranhamento ainda ele vai sentir quando ele fica sabendo que existe a Lei da Palmada, que ele não pode educar os filhos a poder de pancadaria ou por meio de espancamentos e da violência. Muito bem? Então, após a leitura, o texto deve ser analisado em conjunto, como já falamos, e percebe-se que o autor começa o texto falando da violência contra a mulher e nesse mesmo texto ele insere a lei do menino Bernardo, que é a lei 58 de 2014. Muito bem, ainda estamos na etapa 1 e não podemos esquecer que estamos tratando de alunos do 3º ano do ensino médio. E esta é uma oportunidade bastante propícia para que o professor discuta com eles valores, humanidade e educação. Por quê? Porque a questão da violência contra a mulher ou contra a criança ou contra qualquer pessoa que seja, passa por esses valores. Para isso também sugerimos que é importante a retomada de alguns artigos da Lei Maria da Penha. Vocês vão ler aí no canto, vocês vão ver, né, no canto esquerdo do nosso PPT a foto da advogada, da dona de casa, que deu origem a esta lei por conta da sua história de vida. Então, nós já lemos a crônica, já retomamos alguns artigos da Lei Maria da Penha e ainda sugerimos aos professores que leiam um poema da Cecília Meirelles, que também vai tratar da violência contra a mulher.
vocês vão ver como é importante perceber que a literatura, embora seja arte, ela não se cala diante da violência contra a mulher. Nós temos também a sugestão de uma reportagem ou de uma matéria que foi veiculada pelo Fantástico. Vocês têm o link logo abaixo do PPT e é sugestão de uma linguagem diferenciada com a qual vocês podem também ajudar os seus alunos e alimentar tematicamente mediante a outra linguagem. Vocês têm aí o poema da Cecília Meirelles, que é O Violão e o Vilão. Nós trabalhamos esse texto antes de sugerirmos a vocês e causou uma grande polêmica aqui no núcleo pedagógico. Todo mundo leu o texto e expôs as suas opiniões sobre o texto, mas é um texto bastante interessante que, embora sendo um texto direcionado ao público infantil, nós percebemos nas suas entrelinhas algum tipo de violência contra a mulher. Muito bem, chegamos à etapa 2. Nessa etapa nós vamos ler o projeto de lei da Câmara número 58, de 2014, a conhecida e polêmica Lei da Palmada. A polêmica desta lei girou em torno principalmente da educação dos filhos. Importante que o professor realize a leitura desta lei com muita atenção, juntamente com os seus alunos, para que eles entendam por que as leis são escritas e como são escolhidos os temas. É importante também, nesse momento, a recuperação de alguns pontos, de alguns artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, visto que a Lei da Palmada, ela vem ratificar, ela vem fortalecer o Estatuto da Criança e do Adolescente. Chegamos à etapa 3. Nesse momento, nós vamos ler o artigo jornalístico Violência Doméstica. 70% das crianças sofrem as agressões em casa. Nós vamos observar que o jornalista inicia o seu artigo contando a história do menino Alex, o menino que foi assassinado pelo pai, após seguidas sessões de espancamentos. E é importante discutir com os alunos também os números alarmantes que o autor traz nesse artigo. Segundo ele, em 2011 foram 420 denúncias de violência, em 2013, 6.503 denúncias. Após a leitura deste texto, é importante tecer uma discussão sobre as várias modalidades de violência contra a criança e que devem ser erradicadas. Nós temos como exemplo o não reconhecimento da paternidade, a conhecida bastardia, o abandono, a privação, a indiferença, o espancamento, constrangimento e abuso sexual. Tudo isso é violência contra a criança e achamos bastante importante, pensamos ser bastante importante que tudo isso seja discutido em sala de aula com os alunos do terceiro ano do ensino médio. Considerando que o nosso público-alvo são adolescentes de entre 17 e 18 anos, é importante conscientizá-los e despertar neles um olhar diferenciado em relação às crianças, começando pela sua própria família. Então, nesse momento de discussão, deixá-los cientes de que a violência contra a criança não pode ser banalizado, mas que é um crime vergonhoso. Importante lembrar também que a violência contra a criança é uma questão social, não é um fato isolado, não é problema do vizinho, não é problema do meu parente, é um problema social, porque a criança deve ser bem tratada e deve ser respeitada. Então, caros professores, após todas as leituras que realizamos, após as reflexões e as discussões com os nossos alunos, nós chegamos a um momento em que o aluno está apto para fazer e para realizar a sua primeira produção. Todavia, nós recomendamos para que o professor leia ponto a ponto as recomendações pedagógicas da página 7, para que o aluno saiba como criar o seu texto e esteja direcionado quanto àquilo que deve ser produzido. Após a primeira produção da etapa 4, nós passamos para a etapa 5,
uma das etapas mais importantes dentro de uma produção textual, que é a revisão do texto. Nós precisamos, na nossa rede, entre os nossos professores, seja de qualquer disciplina, erradicar esta ideia de que o aluno produz o texto e o entrega imediatamente para avaliação. Nós sabemos que o texto precisa ser revisado, ele precisa ser reescrito, ele precisa ser aprimorado antes de ser avaliado. Então, após a produção, é importante que os textos sejam lidos. Se o professor não tiver condições de ler todos os textos, ele pode criar um dispositivo de troca de textos dentro da própria sala. Então, um colega vai ler o texto do outro e apontar os pontos positivos e os pontos que precisam ser aprimorados. Sugerimos também o uso da tabela de revisão, que está no material da Olimpíada de Língua Portuguesa, Ponto de Vista, que o próprio aluno pode submeter o seu texto a essa revisão, como nós vamos ver a seguir. Bem, então nós temos aqui a grade de revisão, oferecida pelo material. Essa grade também faz parte do material da Olimpíada de Língua Portuguesa, como vocês já conhecem. E é importante que o professor esteja juntamente com o aluno, caminhe entre as carteiras e ofereça auxílio ao aluno para que ele faça adequadamente a revisão do seu próprio texto. Então, ele vai dizer quais os pontos ele contempla no seu texto e quais os pontos o seu texto ainda precisa ser refeito, reescrito, revisado. Muito bem? Depois de feita essa autoavaliação, o aluno pode pegar o seu mesmo texto, reescrever o seu texto e só depois disso o professor vai partir para a avaliação do texto. Muito bem. Então, vocês perceberam quantas etapas e quantos caminhos nós tivemos que percorrer para chegar a uma produção textual adequada, a uma produção textual com o nível de terceiro ano do ensino médio. Então, é importante que nós deixemos aquela cultura de que o dia da redação é um dia que você vai distribuir uma folha e pedir para que o aluno escreva o seu artigo de opinião e para que ele entregue no mesmo dia. Nós sabemos que isso não é possível, que mesmo os grandes escritores, quando eles escrevem uma narrativa, escrevem um conto, escrevem uma crônica, esse texto é passado por muitas revisões. Então ele revisa várias vezes esse texto, troca as palavras, troca as frases, troca o título, troca o personagem. Então o nosso aluno ele também precisa ter a oportunidade de saber trabalhar o seu texto escrito desta maneira. E principalmente em se tratando de um artigo de opinião, que nós vamos perceber que é um dos gêneros mais complexos, por isso é pedido no ensino médio, e é esse gênero que ele vai levar para a sua vida em sociedade, porque dentro desse gênero existe a argumentação, existe a refutação e existe a proposição. Então, é a partir da escrita do artigo de opinião que nós vamos dizer se o nosso aluno está realmente com uma escrita de âmbito social, se ele pode participar da sociedade com aquilo que ele escreve, com aquilo que ele argumenta dentro do seu texto. Então, chegamos à etapa final, que é a etapa 6, que é a etapa da avaliação. Então, o texto foi reescrito pelo aluno e recomendamos ao professor que também use a grade de critérios para avaliação da página 11 do nosso material. Para quê? Para que a correção do professor, para que a avaliação do professor não fique restrita aos erros gramaticais ou às questões ortográficas, mas que o professor tenha a propriedade de contemplar todos os aspectos que existem dentro do texto. Apresentamos então a grade de critérios para avaliação do texto. Vocês vão perceber que nós temos aí 3 colunas: critérios, descritores e pontuação. Nós temos lá em cima a questão do tema, que é a violência doméstica. Nós temos ao centro a adequação ao gênero. Vocês vão perceber o quanto é importante.
Depois, logo abaixo, as marcas de autoria e as convenções da escrita. Então, é importante que o professor submeta cada texto a essa grade de avaliação, a esses critérios, para que não fiquemos naquela correção costumeira de gramática e de questões ortográficas, mas que o texto do aluno ele seja reconhecido e ele seja avaliado em todos os seus fatores. Muito bem, pessoal, com essa apresentação, nos despedimos de vocês e desejamos a todos um bom trabalho e que esse trabalho surta resultados e que a cultura da revisão, a cultura da sequência didática realmente fique entre nós, porque é a única maneira, é a maneira mais eficaz que nós conhecemos hoje de produção textual.